Oi, gente, sejam muito bem-vindos a esse canal que convida você a viver uma vida com mais tempo para realizar o que sempre sonhou. Então, aproveite! Fique com mais um conteúdo do 24 Plus. O conteúdo dessa série é voltado para mostrar como você pode melhorar a sua qualidade de vida otimizando e conquistando mais horas com o método 24 Plus, utilizando ferramentas de desenvolvimento pessoal para que você possa aproveitar o seu tempo conquistando suas metas. Eu sou a Raiceles e nesse episódio vamos abordar um assunto recorrente em nossa vida, capaz de paralisar nossas ações e nos fazer estagnar e perder o nosso precioso tempo. É preciso ter muita certeza e fé em nossos próprios propósitos de vida para enfrentar esse obstáculo e seguir no comando de nosso destino. Pois um ser humano, ele precisa de seus sonhos para viver. O tema de hoje é como enfrentar os seus medos, te mostrando 5 técnicas para fazer isso. Você já parou para se perguntar por que às vezes travamos em certas situações? O medo é um sentimento natural, uma resposta a um conflito interno ou externo, podendo ser real ou imaginário. É uma resposta neuroquímica do nosso cérebro para nos avisar de uma situação de perigo no sentido de autopreservação. Isso era bom lá na época das cavernas, quando os nossos ancestrais precisavam fugir dos predadores. E é conhecido como o processo de luta, fuga ou paralisia. A paralisia acontece normalmente quando o medo exagerado se transforma em pavor. E quando fazemos isso, estamos abandonando, literalmente, nossa integridade física e emocional. Mesmo com toda a nossa evolução, ainda temos esse software rodando em nossas cabeças. O cérebro humano é praticamente 3 vezes maior do que nossos primeiros antepassados, e ele foi ganhando camadas ao longo do tempo. E hoje é dividido em 3. Nosso cérebro reptiliano, primitivo, o mais antigo, que é responsável pelas nossas reações. O nosso cérebro de mamífero, o nosso sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções. E o nosso cérebro cognitivo, o nosso neocórtex, que é responsável pela nossa razão. O medo é disparado nessa segunda camada, responsável pelas nossas emoções, nosso cérebro límbico. Imagina a situação, nosso ancestral, lá, sossegadão, comendo a pata de brontossauro que ele caçou, atendendo todas as necessidades básicas dele, sem se preocupar. Era o cérebro reptiliano agindo. Aí, de repente, chega um predador, atraído pelo cheiro. Então, ele não tinha tempo para pensar. Ou ele agia, ou ele morria ali, de tão eminente que era o perigo. O medo no cérebro límbico alertou ele da gravidade da situação. A nossa terceira camada, ela surgiu só mais tarde, para nos tirar dessa roubada de ficar constantemente em perigo de ser devorado por predadores. Passamos, então, a prever o perigo antes que ele acontecesse e aprendemos, por exemplo, como construir um abrigo seguro e até mesmo estocar alimentos. Nós aprendemos a antecipar e planejar. E nos dias de hoje, como a gente pode desinstalar esse software chamado medo para não procrastinar ou paralisar e perder o nosso tempo? A resposta é não pode. E não deve. Ele ainda é muito importante para a gente. O medo é necessário para que possamos ponderar os riscos. Então, o que precisamos fazer é recalibrá-lo para evitar a procrastinação do confronto ou até mesmo o estado de pânico. E como fazemos isso? É simples, porém não é fácil. Como eu já expliquei, nossa massa cinzenta foi crescendo e ganhando camadas, cada uma mais complexa que a anterior, até chegar no nosso córtex frontal, o nosso cérebro mais recente.
responsável por funções como pensamento e linguagem. É o nosso cérebro racional. O medo pode estar presente em algumas palavras que usamos no nosso dia a dia, como, por exemplo, receio, preocupação, ansiedade, desconforto, irritação, estresse, insegurança, vulnerabilidade, entre diversas outras. Todas elas possuem o medo como um fundo de tela. Se você praticar o autoconhecimento e enxergar realmente seus medos, aí sim você poderá dominá-los. Eu hoje não estou aqui para divagar sobre os medos, e sim para mostrar técnicas de como melhorar a sua capacidade de resposta. Usar essas técnicas te ajuda a ter mais tempo e mais qualidade de vida, justamente por você poder tomar melhores decisões que irão minimizar ou eliminar qualquer prejuízo que o medo possa ter trazido junto com ele. A primeira técnica que eu trago hoje é protelar, para ser usada durante um medo real, um medo de fato. Isso mesmo, protelar até que você esteja seguro de que poderá encontrar uma solução sem estar no calor do momento. Lembrando que essa técnica é para quando você já se encontra numa situação de conflito e medo e onde a sua integridade física está assegurada. Esperar alguns segundos antes de reagir em algumas situações pode te economizar um tempo imensurável. Sabe quando as pessoas falam, respira fundo, para uma pessoa que está com as emoções à flor da pele? Esse é o tempo necessário para que a informação ela chegue no nosso córtex frontal. Assim, é possível ver a situação como um todo para se precaver a uma reação exagerada para a ocasião. Sabendo que fisiologicamente o cérebro racional é o último a receber informações, é natural que fazer isso exija treino. Se você está irritado com alguém porque a pessoa não cumpriu algum compromisso e isso o prejudicou, e com alguns segundos você ainda não consegue raciocinar bem, significa que o seu sistema límbico ainda está no controle. E o seu reptiliano pode estar prestes a agir de forma imediata, sem avaliar as consequências. Peça licença para ir ao banheiro, respire fundo. E antes de conversar e tomar uma decisão definitiva, tome uma água, caminhe um pouco, usa o seu tempo nesse momento para você ganhar mais tempo lá na frente. A ideia é pensar equilibradamente com uma dose de razão e não somente com a emoção. Dessa forma, você terá certeza de que escolheu a solução mais adequada para a situação e evita uma explosão de emoções que você pode se arrepender mais tarde. Não existe maneira de mudar o passado, mas nós temos o poder de decidir o presente. Use o seu tempo de forma inteligente. Isso traz benefícios e cria oportunidades melhores e mais tempo para você. A segunda técnica de hoje é para os medos imaginários. Esses estão ainda nos campos das possibilidades. Aquele famoso, mas e se? É claro que um bom planejamento, como eu já mencionei em diversos vídeos desse canal, deve prever situações em que podemos passar por problemas e grandes desafios. Devemos sim estar preparados se eles se concretizarem. Cuidado para não desperdiçar o seu tempo. Nesses casos, trata-se de uma possibilidade que pode ou não acontecer. Se você prevê um problema, encontre uma solução e siga em frente, pois você já sabe o que fazer caso aconteça. Isso faz parte do planejamento. E mesmo quando a solução ainda não chegou, pense nas outras centenas de coisas que te motivam a continuar. E elas são o que importa de verdade para você. Se você, por exemplo, tem medo de viajar de carro sozinho, porque se o pneu furar, você não sabe trocar,
No seu planejamento deve ter aulas de como trocar o pneu sozinho, ao invés de ficar sequestrando pessoas para viajar com você. O interessante é que talvez você nunca precise usar aquele conhecimento, mas se acontecer, você saberá o que fazer e vai poder continuar sua viagem em segurança. Se o seu medo imaginário está relacionado ao comportamento de outras pessoas, lembre-se que isso está fora do seu controle. Como o outro age, é 100% uma decisão dele. Então, nesses casos, é recomendável uma conversa com a sua fonte de preocupações para mostrar quais são seus receios. Você pode, inclusive, com uma conversa, descobrir que o outro já tem seu próprio planejamento para se precaver de contratempos. Ou, na pior das hipóteses, se o outro realmente decidir algo que você está em desacordo, não há o que fazer. Procure substituir esse medo por alternativas saudáveis que estejam dentro do seu controle. São oportunidades e tempos que você ganha com o planejamento correto. Nossa terceira técnica é destinada aos desertores, aqueles que desistem na primeira tentativa ou às vezes até mesmo antes de tentar, o famoso medo do fracasso. Isso acontece quando colocamos expectativas acima do real, já na primeira tentativa, ou então quando a pessoa tem necessidade de perfeição e não entrega a sua atividade nem mesmo quando está muito bom. Imagine alguém que tenha o sonho de aprender artes marciais, mas tem medo de se matricular porque não sabe lutar, sendo que é justamente para aprender que ela está lá. Na primeira aula, essa pessoa se compara a um faixa preta, alguém que levou vários e vários anos de treino e muito tempo de dedicação para conquistar aquela posição. E por essa comparação, a pessoa acaba desistindo. Entretanto, ela devia pensar como uma pessoa faixa branca, que ainda precisa aprender os fundamentos básicos e ter consciência que não sabe lutar. Esse é o ponto de partida. Outras vezes, perder oportunidades sem nem tentar. Porque o medo de fracassar ou imaginar que tudo deve estar perfeito na primeira tentativa impede a execução da atividade. Aliás, impede a entrega da atividade, colocando pensamentos negativos na cabeça da pessoa. Como alguém que ama e sabe cantar e decide que vai gravar um álbum. Essa pessoa grava várias e várias vezes, mas nunca está satisfeita com o resultado, porque poderia ter ficado melhor. Mesmo que para quem executa, muitas vezes sequer conseguem perceber a diferença entre as versões. Estamos falando de uma pessoa perfeccionista, que perde tempo executando a mesma atividade repetidas vezes para o mesmo fim e nunca entrega o resultado. Essa pessoa fica frustrada e começa a acreditar que isso não é para ela e desiste de algo que nem chegou a tentar, porque ela nunca entregou. Para esse tipo de situação, a técnica recomendada é colocar os pés no chão. Seja mais realista, se informando com outras pessoas que seguiram o mesmo caminho que você, aquele caminho que você deseja e que chegaram no resultado que você quer. Não se limite apenas a observar as vitórias, sem entender o percurso. Quantos fracassos são necessários para se chegar ao sucesso? Eu posso dizer, no meu entendimento, que são tantos quantos forem necessários. Nós demoramos, em média, 9 meses para andar, 2 anos para começar a falar e cerca de 14 anos na escola para aprender a ler, escrever, fazer conta, conhecer sobre ciência, geografia, história em geral. Você não precisa de 100% de acerto nas matérias para passar de ano. E tinha um ano inteiro para aprender aquela matéria. Você se sentava na sala de aula provavelmente sem saber absolutamente nada sobre aquele assunto. Sabe por quê? Feito é melhor que perfeito.
Pare com a autossabotagem e entenda que você precisa dar o primeiro passo e depois disso continuar caminhando. Diminua o seu diálogo interno e abafe aquela voz que te atrapalha. Para o aluno de artes marciais, é continuar frequentando as aulas. E para o cantor, é lançar um bom álbum e crescer a qualidade junto com a carreira. Nossa quarta técnica de hoje são para os medos com uma reação exagerada causada por uma sensação de insegurança. E aí enfrentamos os nossos medos irracionais. Você alguma vez já julgou um acontecimento presente baseado em coisas que te aconteceram no passado? Isso é algo bem comum e corriqueiro no nosso dia a dia. E ajuda sim a manter a nossa saúde, bem-estar e segurança. Como evitar comer algo que você tem certeza que te faz mal, entrar na água muito gelada para não ficar com dor de garganta, ou usar um GPS para encontrar um endereço para não se perder em lugares onde não conhece. Então, esse tipo de medo pode atrapalhar você como? Como esse tipo de medo atrapalha você? Normalmente, quando envolve outras pessoas, quando você possui algum tipo de lixo emocional. Eu vou contar uma história aqui que eu presenciei que fica bem evidente essa situação. Uma vez eu estava no rancho da minha família e eu ouvi a discussão de um casal. O assunto era sobre o filho de uns 10 anos, que estava dentro do rio com o pai. O pai, que adorava nadar, estava ensinando o filho. Já, por sua vez, a mãe, que um dia, quando era mais nova, se afogou em um lugar completamente diferente, ficou traumatizada, tinha medo que o filho se afogasse. Mesmo estando com o pai, num local raso, num rio sem correnteza, sem onda, onde a criança conseguia ficar de pé e ela estava completamente segura. O pai saiu com a criança da água e automaticamente a mãe segurou ela nos braços com pavor, como se o pior fosse acontecer. Esse medo da mãe, infelizmente, impediu que a criança aprendesse a nadar. Tirou também momentos de laços de afinidade com o pai. E cultivou medo na própria criança, que hoje é um adulto, e, assim como a mãe, ele se tornou alguém que tem medo de entrar dentro d'água. Essa pessoa, hoje, também tem medo de entrar em barcos, por exemplo, e não vai nas pescarias com o pai, com os tios e nem com os avós. E perdeu oportunidades e momentos por conta desse medo que ele herdou da mãe. Então, aí, nesse caso, um lixo emocional da mãe transmitida para o filho impediu que ele pudesse aprender e viver várias experiências. Outro tipo de situação clássica que certamente você conhece alguém que já passou são os de relacionamentos amorosos. Quando alguém sofre uma decepção muito grande com a pessoa e ao entrar em um novo relacionamento, trata a pessoa da relação atual como se ela tivesse sido o motivo da decepção. Mesmo que essas pessoas tenham personalidades completamente diferentes. Algumas vezes essas pessoas carregam o lixo emocional por toda a vida delas. Em alguns casos, chegando a contaminar as pessoas mais próximas e criando um ambiente tóxico para as pessoas que elas mais gostariam que tivessem qualidade de vida. A técnica é racionalizar sobre como aquilo faz mal, a quem você se importa e como isso prejudica quem você deseja ajudar. E como está impedindo e te tirando oportunidades de crescer como ser humano e está tornando a sua vida triste, sem qualidade. Se escute. Imagine que você está ouvindo e vendo alguém culpabilizando você por algo que você nem sequer presenciou. Ou então que alguém está te impedindo de você realizar alguma coisa que você deseja muito e sem uma explicação lógica para te impedir.
Coloque-se no lugar do outro e entenda como o outro se sente. Ao invés de desperdiçar o tempo prejudicando a si e as pessoas à sua volta, as pessoas que enfrentam esse tipo de problema ganham tempo de vida ao buscarem o autoconhecimento e se libertarem desses lixos emocionais. Se for necessário, buscar ajuda profissional. Saia da sua zona de conforto, ou como eu prefiro chamar, zona de desconforto conhecido. Então, aí a gente chega na nossa última técnica de hoje, que eu vou trazer aqui para vocês, que é para traumas, fobias, hipocondria e coisas do tipo, ou seja, aqueles medos patológicos. Nessa situação, é importante conhecer quais são os seus limites e, como eu comentei há pouco, promover o autoconhecimento, além de te ajudar a se livrar de lixos emocionais. Isso te conscientiza para não transmitir às outras pessoas também. Quando você estiver se sentindo desconfortável, use a técnica da respiração. Ela é sempre aliada quando você precisa de um espaço emocional. Respire fundo, segure o ar por vários minutos, expire pela boca lentamente. Repita isso quantas vezes você achar necessário. Assim, encha os pulmões, segure o ar e depois de alguns segundos, solte pela boca. Aliado a essa técnica, você pode fechar os olhos e imaginar como as coisas que você gosta e as situações que algum dia te fizeram sentir muito bem, você pode se lembrar e imaginar você nessas situações. Respirar fundo desacelera seu batimento cardíaco e ajuda a oxigenar mais o seu cérebro, causando a sensação imediata de calma e relaxamento, além de clareza nos seus pensamentos. Lembrar de situações felizes que aconteceram conosco faz com que nosso corpo libere endorfina e é como se a gente revivesse em alguma intensidade aquele momento de felicidade. Normalmente, vemos diversas matérias defendendo a exposição gradual ao medo para que ele diminua ou cesse. A verdade é que cada ser humano reage de uma forma diferente. Então, nesse caso específico, quando se trata de algo que extrapola e provoca pânico, é recomendável terapia com um profissional. A exposição forçada pode sim causar danos piores quando não tem um acompanhamento adequado. Um profissional poderá orientar as pessoas com essas características, baseadas em suas próprias personalidades e avaliando seus limites e qual o melhor tratamento para cada caso. Por fim, a minha recomendação é: conheça-se. Entenda por que você tem determinado medo. O autoconhecimento ele é fundamental para que você consiga se libertar dos seus medos e ser dono do seu próprio tempo. Sentir medo é saudável na medida certa. Ele te ajuda a ponderar suas decisões e escolhas e impede que você se machuque. É bom lembrar que cair e arranhar o joelho, às vezes, faz parte do processo de aprender a andar de bicicleta. A vida está cheia de desafios, desde quando nascemos. Então, errar faz parte desse processo de aprendizado. O medo é uma tentativa de impedir os erros. Não existe vida sem problemas, desafios e erros. E isso nos faz crescer como seres humanos. Aceite esse processo e descubra-se, pois o resultado do seu enfrentamento pode ser a fonte da felicidade para você. Uma dica bônus que eu posso deixar aqui para você é: o medo pode ser um inimigo interno silencioso. Excluí-lo da sua vida não é uma opção. Então, transforme
ele em um aliado em seu processo de crescimento pessoal, usando a seu favor. A ausência do medo é ignorância no sentido de desconhecimento do risco. A coragem é feita de pessoas que usam seus medos como balizadores para suas batalhas e a recompensa para essas pessoas são suas conquistas. Quanto mais você conseguir usar o seu medo em seu favor, melhor você vai conseguir administrar e usar o seu tempo para fazer as coisas que realmente importam na sua vida. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Para mim foi um desafio produzir esse conteúdo, mas o meu propósito é maior do que os meus medos. Então eu fico muito feliz de você ter chegado até aqui e saber que você está comigo. E me desafiando ainda mais, todas as terças e sábados eu vou trazer conteúdos novos para você. Então fica ligado e até o nosso próximo encontro. Um beijo enorme, tchau!